Eu poderia dizer que hoje eu completo 45 primaveras. Mas isso seria uma maneira racional de dizer isso. Muito simplista, muito superficial. A necessidade do ser humano compreender a própria vida e o externo fez com que ele fragmentasse certas percepções e criasse uma maneira matemática de ver essa vida. O tempo cronológico ele nunca existiu, é uma racionalização humana. Tanto é que um minuto tem 60 segundos. Alguém criou essa base de cálculo e colocou que 24 horas perfaz um dia. Foi feita uma conta matemática para sintetizar e conseguir qualificar, mensurar essa existência. E quando você coloca a tua vida, seja a história coletiva da humanidade ou a própria vida num tempo linear, com passado, presente e futuro, isso se torna mais fácil da sua mente digerir e compreender, ainda parcialmente. Mas se cria uma história, da qual não é uma verdade, mas apenas uma maneira de ver a sequência de fatos. O que existiu dentro desses aproximadamente 16.425 dias foram uma sucessão de momentos. Momentos estes que eu não era completamente consciente do que estava acontecendo. Desde o nascimento, aonde você caiu nesse mundo, você adentrou nesse mundo, essa experiência humana, chamada de vida, e você reagiu a essas circunstâncias externas, descartou algumas, se identificou com outras, e essa interação humana foi criando essa persona, que eu chamo de eu, conhecido como Paulo. Mas essa não é toda a verdade. Isso é uma consequência natural dessa experiência. A verdade é que ao longo desses anos de inconsciência e um não conhecimento interno daquilo que sou, dessa essência, que essa essência não tem nome. Essa essência não tem história. Ela é apenas esse momento, essa presença que fala com você. Aquilo que muitos chamam de alma, eu chamo de consciência. Então, durante todos esses momentos, essa somatória, não poderia dizer uma somatória, mas uma sucessão de acontecimentos, essa presença, essa essência sofreu um processo de imersão. Ela emergiu dessa mente. Esse corpo é o acúmulo, essa mente, uma sintetização dos meus sentidos, um julgamento do que é certo e errado, do que é bom e mal, do que está para cima, do que está abaixo. Mas se você colocar o tempo não de uma maneira linear, como nós entendemos, mas de uma maneira circular, dimensional, da mesma maneira que o planeta gira, você vai ver que eu não saí do lugar.
Se você é muito racional, você talvez não consiga compreender o que eu estou tentando dizer aqui. A gente nasce, tem experiência, vive, morre, se identifica com o corpo, se identifica com aquilo que faz, se identifica talvez com uma posição social, mas tudo isso é externo. E ao longo dessa caminhada, quando você desperta interiormente, internamente, você passa a ser um observador de toda essa história que cada pessoa se reconhece. E você não se vê mais como uma história. O passado tem o lugar dele, tem o valor dele, mas não existe mais. Essa sucessão de acontecimentos, de fatores, de situações e de momentos me trouxeram até esse ponto aqui, que eu estou falando com você hoje. Esse ponto é o grande valor do processo. As situações no qual eu julguei boas, más, tudo aquilo pelo que eu passei, em muitos momentos inconsciente do que eu estava passando, porque eu estava identificado com esses arquétipos externos, me trouxeram até aqui. Essa existência, o que eu sou hoje, em essência, em consciência, é o resultado desse emaranhado de conjecturas, de acontecimentos. E eu vejo que não há como sintetizar numa linha racional. É como se eu nascesse e eu fosse naquela direção. E eu tenho que andar 40 mil quilômetros para chegar aqui novamente. Essa é a trajetória de todo ser humano. Ele tem que caminhar muito quando ele vai para lá, para retornar a esse ponto. Lembre-se, o planeta no qual você vive, no qual você se expressa, no qual você busca, no qual você coloca objetivos e metas, gira. E se você muda a direção dessa tua jornada para cá, o caminho é mais breve, é mais pacífico. Tudo aquilo que nós buscamos lá fora está mais próximo do que a gente imagina. É apenas uma questão de percepção, de sensibilidade, de perspectiva. Não confunda situações de vida com a própria vida. Tudo que você está buscando naquela direção vai gerar uma situação de vida. Mas a vida, durante toda essa somatória de momentos, ela está acontecendo embaixo do seu nariz, dentro do teu coração. Essa minha percepção, essa é a minha verdade. Após 45 anos, após 16.425 dias, após milhões de minutos, milhões de momentos. Tudo isso para essa essência descobrir que esse pequeno eu aqui tinha muita curiosidade para caminhar naquela direção. Mas em algum ponto desse trajeto eu fiz o retorno e voltei para dentro de si mesmo. Eu espero e almejo que você também encontre esse horizonte externo que hoje você está buscando, essa alegria em algum lugar que esse mundo está girando dentro de você mesmo. Vai parecer um absurdo, mas para muita gente. Mas saber que você pode se sentar num banco como esse, fechar os olhos e apenas sentir a própria vida. Se sentir pelo menos neste momento
em paz, alegre, em plena saúde, em plena liberdade, em plena capacidade, em plena alegria e satisfação de existir. Nesse momento nada mais me falta. Minha mente, as minhas projeções, a minha racionalização humana da vida é muito parcial, é muito fragmentar. Eu não quero projetar o meu amanhã a partir dessa incapacidade, dessa finitude, desse pequeno fragmento. Eu prefiro confiar em tudo aquilo que é. Meu pai, minha mãe, minha vida, a consciência divina, a consciência universal. E me tornar um artífice, um aprendiz dessa dádiva que é viver. Eu escolho, não a minha vontade, mas a entrega ao fluxo desse curso fantástico, dessa escola maravilhosa, chamado vida. Vamos juntos.